Título 5º. Disposições gerais e transitórias. Art. 365. O serviço eleitoral prefere a qualquer outro, é obrigatório e não interrompe o interstício de promoção dos funcionários para ele requisitados. Lei nº 8868/1994, artigo 15. Dispensa dos servidores públicos nomeados para compor as mesas receptoras ou juntas apuradoras pelo dobro dos dias de convocação. Lei nº 9504/1997, artigo 98. Dispositivo de mesmo teor que, entretanto, utiliza a expressão eleitores, em substituição a servidores públicos v. ainda res. TSE número 2, 2747-2008. Aprova instruções para aplicação do artigo 98 da Lei nº 9504/1997. Lei nº 6.999/1982 e ex. TSE número 2, 35-23-2017. Dispõe sobre a requisição de servidores públicos pela Justiça Eleitoral. Art. 366. Os funcionários de qualquer órgão da Justiça Eleitoral não poderão pertencer a diretório de partido político ou exercer qualquer atividade partidária, sob pena de demissão. Res. TSE número 2, 20-88-2005. Servidor da Justiça Eleitoral deve se exonerar para cumprir o prazo legal de filiação partidária, ainda que afastado do órgão de origem e pretenda concorrer em estado diverso de seu domicílio profissional. Vê, contudo, AC. TSE, de 11 de dezembro de 2008, no RESP número 29.769. Deferimento de pedido de registro de candidato que é eleito prefeito em primeiro mandato, foi aprovado e empossado em concurso público realizado por Tribunal Regional Eleitoral, tendo-se licenciado, antes de entrar em efetivo exercício, para prosseguir na chefia do Poder Executivo Municipal. Res. TSE número 21570-2003. Filiação partidária proibida ao servidor da Justiça Eleitoral. AC. TSE de 5 de agosto de 2014, no Pará número 57.514. O servidor requisitado pela Justiça Eleitoral, quanto à filiação partidária, deve se submeter às limitações a que estão sujeitos seus próprios servidores. Art. 367. A imposição e a cobrança de qualquer multa, salvo no caso das condenações criminais, obedecerão às seguintes normas. Res. TSE número 2, 1975-2004. Disciplina o recolhimento e a cobrança das multas previstas no Código Eleitoral e leis conexas e a distribuição do Fundo Especial de Assistência Financeira aos partidos políticos, Fundo Partidário Porte, TSE número 288 de 2005. Estabelece normas e procedimentos visando a arrecadação, recolhimento e cobrança das multas previstas no Código Eleitoral e leis conexas, e a utilização da Guia de Recolhimento da União, GRU. AC. TSE, de 28 de agosto de 2018, no agora RMS número 0600500858 e, de 7 de junho de 2016, no RESP número 13.010. É incabível a penhora de valores depositados em conta corrente destinada ao recebimento de salário ou aposentadoria, em razão da natureza alimentar da verba. E, no arbitramento será levada em conta a condição econômica do eleitor. AC. TSE, de 22 de junho de 2010, no RIP número 98.696, a multa fixada dentro dos limites legais não ofende os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Segunda, arbitrada a multa de ofício ou a requerimento do eleitor. O pagamento será feito através de selo federal inutilizado no próprio requerimento ou no respectivo processo. Lei nº 5143/1966, artigo 15, abole o imposto do selo, em SQN número 2 de 2009. Dispõe sobre a Guia de Recolhimento da União, GRU, e da outras providências res. TSE número 2, 1975-2004. Artigo 4º. Utilização obrigatória da GRU para recolhimento das multas eleitorais e penalidades pecuniárias, assim como doações de pessoas físicas ou jurídicas, porte. TSE número 288 de 2005, estabelece normas e procedimentos visando a arrecadação, recolhimento e cobrança das multas previstas no Código Eleitoral e leis conexas e a utilização da Guia de Recolhimento da União GRU.
Terceira, se o eleitor não satisfizer o pagamento no prazo de 30 dias, será considerada dívida líquida e certa, para efeito de cobrança mediante executivo fiscal, a que for inscrita em livro próprio no cartório eleitoral. Vê primeiro e segundo do artigo 164 deste Código, e nota ao caput deste artigo sobre a res. TSE número 2, 19, 75, 20, 04 e aporte. TSE número 288 de 2005. Vsum. TSE número 56 de 2016. AC. TSE, de 7 de dezembro de 2011, no agora AI número 11.227. A previsão de inscrição de dívida em livro do cartório eleitoral não afasta a competência da Procuradoria da Fazenda Nacional para inscrevê-la ou expedir a certidão de dívida ativa. Quarta, a cobrança judicial da dívida será feita por ação executiva, na forma prevista para a cobrança da dívida ativa da Fazenda Pública, correndo a ação perante os juízos eleitorais. Vsum. TSE número 63 de 2016. Vsum. STJ número 374 de 2009. AC. TSE, de 30 de maio de 2017, no agora AI número 7570. Possibilidade de honorários advocatícios em processo de cobrança judicial da dívida ativa da Fazenda Pública, AC. TSE, de 7 de fevereiro de 2017, no agora AI número 38.665. Cabimento de honorários sucumbenciais em exceção de pré-executividade na execução fiscal. AC. TSE, de 9 de setembro de 2014, no RESP número 116.839. Legitimidade da União para ajuizar ação de execução de astreintes imposta pelo descumprimento de ordem judicial relativa à retirada de propaganda eleitoral irregular. AC. STJ, de 25 de agosto de 1999, no CC número 22.539, e, de 28 de abril de 1999, no CC número 23.132. Competência da Justiça Eleitoral para a execução fiscal de multa eleitoral. V. Nas capitais e nas comarcas onde houver mais de um promotor de justiça, a cobrança da dívida far-se-á por intermédio do que for designado pelo Procurador Regional Eleitoral. AC. TSE número 5.764/2005. Legitimidade da Procuradoria da Fazenda Nacional para a execução fiscal de multa eleitoral. Sexta, os recursos cabíveis, nos processos para cobrança da dívida decorrente de multa, serão interpostos para a instância superior da Justiça Eleitoral. Sétima, em nenhum caso haverá recurso de ofício. Oitava, as custas, nos Estados, Distrito Federal e Território serão cobradas nos termos dos respectivos regimentos de custas. Nona, os juízes eleitorais comunicarão aos tribunais regionais, trimestralmente, a importância total das multas impostas nesse período, e quanto foi arrecadado através de pagamentos feitos na forma dos números 2º e 3º. X. Idêntica comunicação será feita pelos tribunais regionais ao Tribunal Superior. Primeiro, as multas aplicadas pelos tribunais eleitorais serão consideradas líquidas e certas, para efeito de cobrança mediante executivo fiscal, desde que inscritas em livro próprio na secretaria do tribunal competente. Parágrafo 1º acrescido pelo artigo 57 da Lei nº 4961/1966. Segundo, a multa pode ser aumentada até 10 vezes, se o juiz ou tribunal considerar que, em virtude da situação econômica do infrator, é ineficaz, embora aplicada no máximo. Parágrafo único numerado como segundo pelo artigo 57 da Lei nº 4961/1966, ao qual se acrescentou o termo, ou tribunal. Terceiro, o alistando ou o eleitor, que comprovar devidamente o seu estado de pobreza, ficará isento do pagamento de multa. Parágrafo 3º acrescido pelo artigo 57 da Lei nº 4961/1966. AC. TSE, de 10 de fevereiro de 2011, no ZED-AI número 11.491, inaplicabilidade dessa isenção a candidatos. A alegação de ausência de recursos financeiros não é apta para elidir a multa aplicada em representação por propaganda eleitoral irregular. Lei nº 711519/83, artigo 1º, dispõe, entre outras, sobre a prova de pobreza.
Quarto, fica autorizado o Tesouro Nacional a emitir selos, sob a designação, selo eleitoral, destinados ao pagamento de emolumentos, custas, despesas e multas, tanto as administrativas como as penais, devidas à Justiça Eleitoral. Parágrafo 4º acrescido pelo artigo 57 da Lei nº 4961/1966. V nota ao inciso 2º deste artigo sobre a Lei nº 5143/1966 e outras normas. Quinto, os pagamentos de multas poderão ser feitos através de guias de recolhimento, se a Justiça Eleitoral não dispuser de selo eleitoral em quantidade suficiente para atender aos interessados. Parágrafo 5º acrescido pelo artigo 57 da Lei nº 4961/1966. V nota ao inciso 2º deste artigo sobre a Lei nº 5143/1966 e outras normas. Art. 368. Os atos requeridos ou propostos em tempo oportuno, mesmo que não sejam apreciados no prazo legal, não prejudicarão aos interessados. Artigo 368-A. A prova testemunhal singular, quando exclusiva, não será aceita nos processos que possam levar à perda do mandato. Artigo 368 acrescido pelo artigo 4º da Lei nº 13.165/2015. Art. 369. O Governo da União fornecerá, para ser distribuído por intermédio dos tribunais regionais, todo o material destinado ao alistamento eleitoral e às eleições. Art. 370. As transmissões de natureza eleitoral, feitas por autoridades e repartições competentes, gozam de franquia postal, telegráfica, telefônica, radiotelegráfica ou radiotelefônica, em linhas oficiais ou nas que sejam obrigadas a serviço oficial. Art. 371. As repartições públicas são obrigadas, no prazo máximo de 10 dias, a fornecer às autoridades, aos representantes de partidos ou a qualquer alistando as informações e certidões que solicitarem relativas à matéria eleitoral, desde que os interessados manifestem especificamente as razões e os fins do pedido. Art. 372. Os tabeliães não poderão deixar de reconhecer nos documentos necessários a instrução dos requerimentos e recursos eleitorais, as firmas de pessoas de seu conhecimento, ou das que se apresentarem com dois abonadores conhecidos. Art. 373. São isentos de selos, requerimentos e todos os papéis destinados a fins eleitorais, é gratuito, o reconhecimento de firma pelos tabeliães para os mesmos fins. Lei nº 5143/1966, artigo 15, abole o imposto do selo. Confira 1988, artigo 5º, xixiu, b, IGV. Gratuidade de certidões em repartições públicas e ações de habeas corpus e habeas data. V. Artigo 1º da Lei nº 9.265/1996, gratuidade de atos considerados necessários ao exercício da cidadania. V. Artigo 47 deste Código. Parágrafo único. Nos processos crimes e nos executivos fiscais referentes à cobrança de multas serão pagas custas nos termos do regimento de custas de cada Estado, sendo as devidas à União pagas através de selos federais inutilizados nos autos. V. Nota ao caput deste artigo sobre a Lei nº 5143/1966. Res. TSE número 19752/1996. Procedimento adotado pela Justiça Eleitoral para recolhimento à União de custas processuais, pagamento de honorários advocatícios e diligências de oficial de justiça. Art. 374. Os membros dos tribunais eleitorais, os juízes eleitorais, os servidores públicos requisitados para os órgãos da Justiça Eleitoral que, em virtude de suas funções nos mencionados órgãos, não tiverem as férias que lhes couberem, poderão gozá-las no ano seguinte, acumuladas ou não. Art. 374 com redação dada pelo artigo 58 da Lei nº 4961/1966, que lhe revogou o parágrafo único. Parágrafo único. Revogado pelo artigo 58 da Lei nº 4961/1966. Art. 375. Nas áreas contestadas, enquanto não forem fixados definitivamente os limites interestaduais, far-se-ão as eleições sob a jurisdição do Tribunal Regional da Circunscrição Eleitoral, em que, do ponto de vista da administração judiciária estadual, estejam elas incluídas. Art. 376.
A proposta orçamentária da Justiça Eleitoral será anualmente elaborada pelo Tribunal Superior, de acordo com as propostas parciais que lhe forem remetidas pelos tribunais regionais, e dentro das normas legais vigentes. Confira 1988, artigo 99, 1º e 2º, e Parágrafo único. Os pedidos de créditos adicionais que se fizerem necessários ao bom andamento dos serviços eleitorais, durante o exercício, serão encaminhados em relação trimestral à Câmara dos Deputados, por intermédio do Tribunal Superior. Art. 377. O serviço de qualquer repartição, federal, estadual, municipal, autarquia, fundação do Estado, sociedade de economia mista, entidade mantida ou subvencionada pelo poder público, ou que realiza contrato com este, inclusive o respectivo prédio e suas dependências, não poderá ser utilizado para beneficiar partido ou organização de caráter político. Lei nº 9.096/1995, artigo 51. Utilização de escolas públicas ou casas legislativas pelos partidos políticos, para a realização de suas reuniões e convenções. Lei nº 9504/1997, artigo 8º, 2º. Utilização de prédios públicos para a realização de convenção para escolha de candidato. V. Artigo 346 deste Código. AC. TSE, de 13 de fevereiro de 2007, no agora RESP número 25.983, a simples visita dos candidatos à sede de entidade, que recebe subvenção da municipalidade, não caracteriza o crime, disposto neste artigo nem o do artigo 346 deste Código. Parágrafo único. O disposto neste artigo será tornado efetivo, a qualquer tempo, pelo órgão competente da Justiça Eleitoral, conforme o âmbito nacional, regional ou municipal do órgão infrator, mediante representação fundamentada de autoridade pública, representante partidário ou de qualquer eleitor. Art. 378. O Tribunal Superior organizará, mediante proposta do Corregedor-Geral, os serviços da Corregedoria, designando para desempenhá-los funcionários efetivos do seu quadro, e transformando o cargo de um deles, diplomado em Direito e de Conduta Moral irrepreensível no de escrivão da Corregedoria, símbolo PJ, 1, a cuja nomeação serão inerentes, assim na Secretaria como nas diligências, as atribuições de titular de ofício de justiça. Res. TSE número 233/38/2011, aprova a organização dos serviços da Corregedoria Geral da Justiça Eleitoral, define as atribuições das subunidades e dos titulares de cargos e funções. Art. 379. Serão considerados de relevância os serviços prestados pelos mesários e componentes das juntas apuradoras. Lei nº 8868/1994, artigo 15. Dispensa dos servidores públicos nomeados para compor as mesas receptoras ou juntas apuradoras pelo dobro dos dias de convocação. Lei nº 9504/1997, artigo 98. Dispositivo de mesmo teor que, entretanto, utiliza a expressão eleitores, em substituição a servidores públicos v. ainda res. TSE número 2.2747/2008. Aprova instruções para aplicação do artigo 98 da Lei nº 9504/1997. Primeiro, tratando-se de servidor público, em caso de promoção, a prova de haver prestado tais serviços será levada em consideração para efeito de desempate, depois de observados os critérios já previstos em leis ou regulamentos. Segundo, persistindo o empate de que trata o parágrafo anterior, terá preferência para a promoção o funcionário que tenha servido o maior número de vezes. Terceiro, o disposto neste artigo não se aplica aos membros ou servidores da Justiça Eleitoral. Art. 380. Será feriado nacional o dia em que se realizarem eleições de data fixada pela Constituição Federal. Nos demais casos, serão as eleições marcadas para um domingo ou dia já considerado feriado por lei anterior. Confira 1988, artigo 77, e Lei nº 9504/1997, arts. 1º, caput e 2º, 1º. Fixação de datas para eleição de presidente e vice-presidente da República. Confira 1988, arts. 28, caput, e 29, segunda. E Lei nº 9504/1997, arts. 1º, caput, 2º, 1º, e 3º, 2º.
Fixação de datas para a eleição de governador e vice-governador e de prefeito e vice-prefeito. Lei nº 9504/1997, artigo 1º, caput. Fixação de datas para a eleição de senador, deputado federal, deputado estadual, deputado distrital e vereador. Confira 1988, artigo 32 segundo. Eleições de governador e vice-governador e de deputados distritais coincidentes com a de governadores e de deputados estaduais. Res. TSNS 2, 24, 22, 20, 0, 6 e 2, 29, 63 20 08. Possibilidade de funcionamento do comércio no dia da eleição. AC. TSE, de 29 de agosto de 2019, na CTA número 06003 6620 Res. TSNS 2, 29, 63, 20, 0, 8 e 2, 24, 22, 20 06. Possibilidade de funcionamento do comércio no dia da eleição. Art. 381. Esta lei não altera a situação das candidaturas a presidente ou vice-presidente da República e a governador ou vice-governador de Estado, desde que resultante de convenções partidárias regulares e já registradas ou em processo de registro, salvo a ocorrência de outros motivos de ordem legal ou constitucional que as prejudiquem. Parágrafo único. Se o registro requerido se referir isoladamente a presidente ou a vice-presidente da República e a governador ou vice-governador de Estado, a validade respectiva dependerá de complementação da chapa conjunta na forma e nos prazos previstos neste Código, Constituição, artigo 81, com a redação dada pela Emenda Constitucional número 9. Dispositivo transitório. Refere-se a Confira 1946. Art. 382. Este Código entrará em vigor 30 dias após a sua publicação. Art. 383. Revogam-se as disposições em contrário. Brasília, 15 de julho de 1965, 144º da Independência e 77º da República. H. Castelo Branco. Milton Soares Campos.